tem também, igualzinho. É aquele tal negócio, Luiz, é por isso que eu digo, o Marcos Braz, ele precisa conversar com o treinador, ele precisa entender o seguinte, tem perguntas que precisa fazer, olha, eu quero aqui fazer uma entrevista com você, senhor propenso treinador, e aqui te perguntar algumas coisas, eu vou fazer umas simulações aqui, e eu queria que você me respondesse, por favor, inclusive para que eu interprete o que você faria. Você tem uma situação hipotética de jogo aqui, assim, assado, com uma equipe tal. Você faz o primeiro gol, como é que você armaria a sua equipe depois? Qual é o teu pensamento sobre isso? É você contê-la mais ou você tentar resolver a partida explorando um momento melhor, que você tenha, por conseguinte, o ímpeto do adversário por atacar mais, inclusive até de maneira não tão organizada como foi aquela retranca que ele inicialmente implementou. Tem que fazer perguntas para ele, mas não. É uma entrevista normal de qualquer empresa, Gil. Qualquer empresa bota vocês em situações para você dizer como que você resolveria aquela situação. Uma entrevista normal de empresa. Mas a nossa vaquinha de presépio, vice-presidente lá, não sabe fazer isso. Não tem uma pessoa que saiba. Aí ele faz o seguinte, ele não conversa com o treinador, aí traz o treinador para cá e depois fica perguntando ali. Fica todo mundo questionando ali como é que o treinador faz uma coisa dessas, assim, assado. Eu vou te falar uma coisa, não é nem uma questão de predileção, é uma questão de filosofia. A filosofia do Paulo Souza não é a filosofia da nação rubro-negra, não adianta. E isso aí, meu amigo rubro-negro, é o seguinte, o próprio jogador não compra. É isso que eu tenho tentado explicar para os amigos, quando eu estou conversando pessoalmente, inclusive. Eu digo assim, o jogador não compra, porque esse jogador que está ali no Flamengo, ele gostava muito daquela situação de controlar a partida, ele gostava muito de ser temido, ele gostava muito de participar de uma ideia de jogo vitoriosa, ele gostava muito daquela ideia. Eu não sei se vocês vão lembrar aqui, mas o Renato Gaúcho teria dito para o Gabigol, depois que o Flamengo fez 2-0 num jogo, no intervalo do primeiro tempo, e o Renato Gaúcho disse assim, perguntaram para o Renato Gaúcho, Renato, e agora, vamos segurar aqui? Aí o Renato falou assim, não, de jeito nenhum, nós vamos fazer mais gols aqui. Aí o Gabigol teria dito assim, poxa, era isso que eu estava querendo escutar há muito tempo. O problema do Renato, meus amigos, é que o Renato entregou o jogo ali para o Grêmio, o Renato era desorganizado mesmo, irresponsável, mas a filosofia de jogo do Renato não é a da retranca. Nunca foi. Portanto, eu quero aqui dizer a você, eu preferi o time do Renato dentro de campo que esse time que está aí. Sério mesmo. Para desespero do Mauro César, mas eu queria. Preferia o time do Renato dentro de campo. Ele se queimou, óbvio, eu não quero vê-lo de jeito nenhum aqui. Entregou o jogo lá para o Grêmio, afastou o Flamengo, perdeu, meus amigos, 5 pontos para o Grêmio. Um time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Perdeu 5 pontos. Perdeu aqui no Maracanã e depois empatou lá ganhando de 2-0. Ridículo. Ridículo. E tinha faltado o jogo o treino naquele mesmo dia do jogo, na semana da final contra o Porquinho Ladrão. Então, caramba, isso aí só pode ser incompetência do cara. Aí